Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus de poder, Deus de honra e Deus de glória. Vamos aqui, meus irmãos, juntos, na mesma fé, na mesma concordância, unido. Isto agrada o coração de Deus. Quando nós estamos na união, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, ouvindo a palavra, crendo e acreditando que o Senhor trouxe este canal com a palavra, o louvor, a oração, para que nós viemos estar em comunhão com a palavra, a oração e o louvor juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância. Você crê, você acredita? Então tome posse em nome do Senhor Jesus, que esta palavra foi enviada ao meu e ao seu coração, trazido pelo coração de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos juntinho aí? Na mesma fé? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então Ele está no controle de tudo. E quando Ele está no controle de tudo, a gente se alegra o coração, porque a obra dEle, a serva é enviada por Ele, o canal foi Ele que deu na mão da serva, para a serva ministrar a palavra, o louvor e a oração. E Ele falou que aonde eu fosse ministrar, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar. E a cadeira está aqui para Ele sentar. Glória a Deus, aleluia. Então Ele está no controle desta obra. Amém? E a palavra liberta, cura, sara, traz avivamento. Em nome de Jesus. Vamos juntinhos? Orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí se preparar para ouvir a palavra? Não deixe ninguém tirar seu foco, não. É muito importante. Às vezes, quando eu falo o refrão da palavra, você fala assim, essa palavra não vai falar comigo. Vai sim. O Senhor jamais vai mandar a palavra, e a não ser que seja para falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? E hoje nós vamos para Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 28. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra, fala assim: a superioridade do sangue da nova aliança. A superioridade do sangue da nova aliança. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aprender aqui mais um pouquinho? Então, nós vamos pro capítulo de Mateus 26, versículo 28. E o versículo 28 vai falar assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender em nome de Jesus. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, apresenta o seu próprio sangue como o sangue da nova aliança. Aleluia. O sangue é um fluido de cor vermelha, composto de plasma e glóbulos vermelhos e brancos que percorrem o corpo pelo sistema vascular, levando matéria nutritiva e oxigênio aos tecidos do corpo. Entretanto, o conceito bíblico mais importante do sangue é o seu significado espiritual. A Bíblia deixa claro que a
a satisfação ou o pagamento dos pecados humanos eram feito pela morte de um determinado animal substituto, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico capítulo 17, versículo 11. No Novo Testamento, esta ideia do Antigo Testamento é aplicado ao sangue de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 12 até o 14. Glória a Deus, aleluia. Vejamos, meus irmãos, vamos prestar atenção, meus irmãos. Em Mateus capítulo 26, versículo 28, Jesus confirmou o propósito redentor de seu sangue, dizendo: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por nós, que é derramado por muito, para a remissão dos pecados. Em João capítulo 6, versículo 55, versículo 56, Jesus afirmou que o seu sangue é verdadeira bebida, e a sua carne é verdadeira comida. Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo confirma que a igreja foi comprada pelo próprio sangue de Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículo 9, a Bíblia afirma que seremos salvos da ira por termos sido justificados pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, forte, né, meus irmãos? Aleluia. De acordo com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, o cálice que participamos da Santa Ceia é o cálice da comunhão do sangue de Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo ainda afirma: temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, forte a palavra, né, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, a Bíblia afirma que nos que estamos longe fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus afirma: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aleluia, glória a Deus. Olha o sangue de Jesus que tem poder, meus irmãos, em nome de Jesus. Ele está trazendo essa lição, esse divisor de água para conosco, porque para mim é um divisor de água, acredito que seja para você também, em nome de Jesus, amém? Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, o escritor sagrado afirma que o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E em Hebreus capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz que
temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Temos ousadia para entrar no santuário com o sangue de Jesus. Olha forte, hein, meus irmãos? Aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. De acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 29, pelo fato da nova aliança ter sido sancionada pelo sangue do próprio Cristo, muito mais muito mais severo será o juízo sobre aqueles que profanarem este sangue da eterna aliança. Olha aí, eu vou repetir para os meus irmãos entender. Aleluia, glória a Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 29, pelo fato da nova aliança ter sido sancionada pelo sangue do próprio Cristo, muito mais severo será o juízo sobre aqueles que profanarem este sangue da eterna aliança. Olha aí, forte, hein? Aleluia, vamos prosseguir para nós entender. Em Hebreus capítulo 13, versículo 12, as Escrituras afirmam que Jesus santificou o povo por seu próprio sangue. E em Hebreus capítulo 13, versículo 20, a palavra de Deus afirma que Jesus tornou-se o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Ele se tornou o grande pastor das suas ovelhas pelo sangue da nova aliança. Ele jogou aquele sangue na cruz por todos nós, então ele é o nosso pastor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Pedro afirma que nos fomos eleitos pela presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, de Jesus Cristo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, Pedro ainda afirma que nos fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Glória a Deus, aleluia, fomos resgatados. Esse sangue tem poder e esse sangue foi quem nos libertou. Aleluia, glória a Deus, é quem nos liberta. Amém? Vamos prosseguir para nós entender. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, a Bíblia afirma que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, João escreve que Jesus Cristo é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Você ainda tem uma dúvida? Alguma dúvida? Que ele nos libertou pelo poder do sangue dele? Esse sangue tem poder. Clame qualquer um de nós precisar de socorro urgente. Clama o sangue de Jesus que ele te liberta. Amém? Aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, a Bíblia afirma que o Cordeiro com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda a língua, povo, tribo e nação. E de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 11,
É o sangue do Cordeiro que nos forma vencedores, que nos torna vencedores de Satanás. Olha aí, meus irmãos. Eu vou ler mais uma vez para meus irmãos entenderem esse versículo. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. É o sangue do Cordeiro que nos torna vencedores de Satanás. É o sangue do Cordeiro que nos torna vencedores de Satanás. Vou ler o Apocalipse capítulo 5, versículo 9. A Bíblia afirma que o Cordeiro com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda a língua, povo, tribo e nação. E de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 11, é o sangue do Cordeiro que nos torna vencedores de Satanás. Meus irmãos, forte, né? É o sangue do Cordeiro que nos torna vencedor de Satanás. Quando a serva fala aqui, meus irmãos, que Deus, quando envia a palavra, é para todos. Não faz acepção de pessoas. Aqui ele está falando para tribo. Aqui ele está falando aqui, ó. Línguas, povos e tribos e nações. Línguas, povos, tribos e nações. Geral. É para qualquer tipo de ser humano. Não importa a sua religião, não importa a sua crença. A palavra, o sangue dele, cura e liberta todos. E veio para todos. Amém? Se nós entender essa linguagem de Jesus, ele não faz acepção de pessoa. É para todos nós vir. Para ele reconhecer, confessar ele como seu único suficiente Salvador. Nós precisamos confessar, porque o sangue dele nos libertou. Mas Satanás, ele é quem aflige as almas, que ele conhece os que são de Jesus e quer tirar o foco de todos aqueles que estão na presença do Senhor e quer tirar o foco. Mas nós não deixamos, porque nós temos que andar aqui na Bíblia. Se nós entender a palavra de Deus, nós não vamos andar errado. Vamos andar no certo. Olha aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E o sangue do Cordeiro que nos torna vencedores de Satanás. É o sangue de Jesus que nos torna vencedor de Satanás. Então não vamos deixar ele colocar uma plaquinha aí e falar: esse território é meu, esse território é meu, esse território é meu. Não, Satanás, aqui tu não manda nada. Aqui a minha família é de Jesus, a minha vida é de Jesus, meus projetos são de Jesus, a minha casa é de Jesus, o meu ministério é de Jesus, e eu consagro a minha vida e a minha família a Jesus, e tudo que tem dentro do meu lado, a minha casa, eu consagro ao Senhor. Tudo é do Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Que palavra gloriosa, né, meus irmãos? Vamos aí mais um pouquinho. Vamos para a conclusão da palavra. É o resumo. O que você não entendeu aqui, você vai entender aqui. Está bem explicadinho em nome de Jesus. Amém? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, o apóstolo João afirma que os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro são felizes e possui o direito da vida eterna. As referências ao sangue de Cristo sempre exaltam o grande valor da nossa redenção, apontando sempre para a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Embora toda a humanidade tenha pecado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Efésios capítulo 1, versículo 7. Meus irmãos, entendeu? Que não existe pecado que o Senhor não perdoe.
O sangue dele lava, cura e liberta. Ele perdoa. O sangue dele lava todos os nossos pecados. Então venha, não importa o seu passado. O importante agora é o presente. Quando você reconhecer que Jesus é esse, o seu único e suficiente Salvador, você vai ali no cantinho, você tem um particular com ele, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Ele quer que você confesse ele. E ande aqui que você vai entender. Você vai entender a palavra de Deus. Aí o Senhor vai prosseguir com você. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então vamos juntos. A serva vai ler mais uma vez, em nome de Jesus, a conclusão. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, o apóstolo João afirma que os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro são felizes e possuem o direito da vida eterna. As referenciais ao sangue de Cristo sempre exaltam o grande valor da nossa redenção, apontando sempre para a morte sacrificial de Cristo, de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Embora toda a humanidade tenha pecado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, a remissão das ofensas. Efésios capítulo 1, versículo 7, até aqui. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos, é forte a palavra, que nós estamos falando do poder do sangue de Jesus. Não vamos colocar essa palavra para as costas, não. O que é colocar essa palavra para as costas, pastora? É você ouvir a palavra e não dar o crédito para a palavra. A palavra, ela é vida. E quando o Senhor manda, é porque tem pessoas que precisam ouvir a palavra. O sangue perdoa, o sangue cura, o sangue liberta, o sangue sara, o sangue edifica, o sangue, ele lava e deixa branco como a neve. Meus irmãos, é forte, hein? Pastor, eu não tenho mais jeito, eu já pequei muito. Tem sim. A partir de hoje, confesse ele e deixe o velho para trás e vista-se do novo, que é Jesus. O velho é o passado e o novo é o futuro, é o que você vai viver com Jesus no Evangelho. Aqui, pelas escrituras que ele ensina e exorta, é o legado que ele deixou para conosco. E nós não podemos rejeitar esta palavra, porque vai chegar tempo que nós vamos procurar e não vamos achar. Então é melhor você dar atenção agora à palavra e guardar como um diamante no seu coração. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada para ele. Dê um glória aí por esta palavra aí que vai libertar, curar, sarar e edificar. Amém? Nós estamos aqui para levar o Evangelho, mas quem vai curar, libertar é a palavra do Senhor na sua vida, quando você tomar posse, receber, crer, acreditar e segui-la. Amém? Então, se você ainda que não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você entendeu a palavra? Você vai ali no cantinho e você fala para ele: Senhor, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador com a minha boca. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. O seu sangue cura, o seu sangue liberta. Então eu clamo esse sangue agora. Me livra, me liberta, me sara. Escreve meu nome no livro da vida. Me perdoa. E o Senhor vai te abraçar, já vai tirar esse fardo pesado e te dar o dele que é leve. Acredite nisso. Você tem que crer, você tem que acreditar, porque o Senhor, ele vai operar no meio da sua fé. Quando você crer, acreditar e tomar posse. Ele não obriga nada a ninguém. Mas esse é o caminho. A porta é estreita, mas vale a pena. Jesus é a porta. Quando fala porta estreita, é que nós não podemos entrar de qualquer jeito. Tem algo que nós temos que abandonar na nossa vida para que nós venhamos se tornar remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E quando nós somos remidos e lavados, o Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus, aleluia. E vai nos ensinar, nos exortar, nos direcionar
e vamos ser comandados por Ele. Ele quem coloca as palavras na nossa boca, quem nos dá inteligência e sabedoria, através do grande eu sou, que é o Espírito do Abba Pai, é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. O Espírito de Deus foi quem guiou o Senhor Jesus na terra. Aleluia. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aleluia. E assim somos nós. Ele deixou esse legado para conosco e nós temos que prosseguir. Amém? Para você que saiu da presença do Senhor, volte. Volte enquanto é tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória, tenha paz de espírito, paz de mente, tenha paz com a sua família, paz com os seus. Por onde você for, por onde você passar, que você tenha muita paz. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.